Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos ao programa de hoje. Bom, hoje eu quero falar sobre idolatria. Então eu peço que você, que quer aprender, já ative as notificações e seu comentário é de suma importância. E principalmente, compartilhe aí nos seus contatos esse ensino. Bom, o conceito de idolatria, ele foi muito deturpado no meio evangélico, porque eles acreditam que se curvar diante de uma imagem já é um indício claro de idolatria. Ou seja, o que importa não é o interno, mas o ato externo. Não é? Mas veja, em Êxodo 20, que é o versículo que eles amam mencionar, está descrito o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 4, vai dizer o seguinte: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Mas qual é o conceito de idolatria? Primeiro que para haver idolatria precisa haver adoração. Esta adoração ela deve ser atribuída à criatura e não ao Criador. Com isso, se determina idolatria. No conceito do Antigo Testamento, por exemplo, Astarote, Azera, Beuzebu, Bafomé, Baal eram deuses pagãos. Então, esta ordenança de Deus foi dada por causa do paganismo. Pessoas que não adoravam o único Deus. Agora, aonde que isso caracteriza, por exemplo, uma imagem pagã na Igreja Católica? Mas vamos lá. O que o catecismo ensina sobre idolatria? No parágrafo 2113, idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Permanece uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. O homem torne-se idólatra quando honra a reverência uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro e etc. Ou seja, a idolatria não é somente o culto pagão. O que era o culto pagão? O culto pagão era de fato sacrificar uma pessoa ou um bebê em prol de uma divindade. Era isso que eles faziam. Então, para Astarote, para Azera, para Beuzebu, para Baal, era sacrificado crianças para essas divindades. E isso caracterizava, sim, idolatria. Ídolo, diferente de ícone. Mas aqui no Catecismo, no parágrafo 2113, está querendo dizer que não é necessário uma imagem para ser idólatra. Mas, no momento que eu coloco a criatura no local, no lugar do Criador, isso caracteriza idolatria. Eu posso colocar os meus prazeres acima de Deus, as minhas vontades acima de Deus, né? E isso caracteriza idolatria. Nós vemos, por exemplo, em 1 Reis, que a idolatria ela é comparada à obstinação. Ou seja, o que é a obstinação? É uma pessoa teimosa, uma pessoa rebelde a tal ponto de ser irrepreendida. Então, isso também é uma idolatria. Você vê que não precisa de uma imagem, não é? Agora veja, a adoração, que nós chamamos de latria, é atribuir os atributos de Deus para com Deus. Isso caracteriza uma adoração. A latria, ela é a adoração somente a Deus. Atribuir os atributos de Deus, como a onipotência, onisciência e onipresença, e fazer com que o nosso corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como São Paulo nos disse. Então isso caracteriza uma adoração.
Agora, a veneração, que é dulia, você vê que é diferente de latria. A dulia, ela é um respeito, uma admiração, uma honra a santos, a anjos, não é? Olha só, o que os pais da igreja agora falam a respeito da idolatria? Santo Agostinho, por exemplo, explica que a idolatria é dar culto que seria devido a Deus a uma criatura. Mas, quando a igreja honra os santos, ela glorifica a Deus que neles agiu. Logo, não há idolatria, mas reconhecimento da obra de Deus em suas vidas. Então é uma honra e não idolatria. Olha só que interessante. Aonde está a idolatria ao invocar a Santa Mãe de Deus? É pedir a intercessão, por exemplo, dos santos que vivem antes de Deus? Não. A idolatria seria se os tomássemos por deuses. Olha que interessante. Então vamos lá. Se eu rezar a um santo pedindo sua intercessão, se eu rezar pedindo intercessão à Santíssima Virgem, isso caracteriza idolatria? Não. Iria caracterizar idolatria se eu colocasse os santos e a Virgem Maria no lugar de Deus. Aí sim seria idolatria. Olha o que São Justino Mártir dizia. São Justino Mártir chama a idolatria de vaidade e afirma que o verdadeiro culto é viver segundo a virtude. Santo Irineu de Lyon denuncia os hereges e aos pagãos que criavam falsos deuses. Os padres apostólicos do primeiro e do segundo século já diziam a importância da oração aos santos e da unidade da Igreja, sempre rejeitando a idolatria das nações. Então vamos lá, qual é o conceito original de idolatria? É dar lugar que seria de Deus a uma criatura. Isso é de fato idolatria. Isso é de fato idolatria. Agora veja, por exemplo, se é a questão das imagens, Deus mandou fazer imagens. Dentro do templo tinha imagens. Deus pediu para colocar 2 querubins de ouro na tampa da Arca da Aliança. Em Hebreus vai dizer, por exemplo, que a Arca da Aliança é a representação do que havia no céu. Eis a diferença entre ícone e ídolo. O ídolo, não é? É aquilo que está no lugar de Deus e eu faço sacrifícios em prol deste ídolo. Agora, Deus, quando ele pede para formar imagens, por exemplo, é porque de fato aquilo é um ícone e não um ídolo. E é isso que os protestantes eles confundem. Porque o ato de prostrar-se a uma imagem não caracteriza idolatria. Se eu tiver agora o intuito de adorar a imagem, isso sim caracteriza idolatria. Se eu colocar aquela imagem no lugar de Deus, ou a pessoa que representa a imagem colocar no lugar de Deus, isso caracteriza idolatria. Então você vê que o conceito de idolatria ele foi absolutamente deturpado. Na verdade, os protestantes eles odeiam a igreja. E por odiar a igreja católica, eles inventam, eles mudam o conceito das palavras para tentar ludibriar os menos estudiosos. Mas os pais da igreja já batiam de frente sobre a idolatria. Já batiam de frente. Então, o que pensar? Você precisa aprender comigo aqui.
a refutar essas objeções, esses questionamentos e essas acusações dos evangélicos. Se eles entrassem, por exemplo, numa sinagoga, a sinagoga é cheia de imagens, não é? Então, eles observam o ato externo. Se dobrou, é pecado. Mas eles não entendem que a idolatria, ela parte do coração. Toda a maldade do ser humano parte do coração. Cristo disse, não é o que entra que contamina, é o que sai. São Tomás de Aquino dizia, por exemplo, que o ato de honrar um santo remete à fonte de toda a santidade de Deus. Né? Então, o que é São Tomás de Aquino perto dos protestantes atuais? O que são teólogos que remontaram a teologia cristã perto dos teólogos da Shopee a partir do século XVI? Não é? Então, repetindo aqui, frisando para eu e para você. Para mim e para você, aliás. A idolatria, ela parte do coração do homem. O ato de prostrar-se não significa idolatria. Para ser idolatria, eu preciso sacrificar-se ao ídolo. E este ídolo deve ser pagão. Agora as imagens, os ícones que nós possuímos, nós de fato sabemos que as pessoas que nelas são representadas, de fato existiram. Diferente, por exemplo, do bezerro de ouro do Antigo Testamento. Que aquele bezerro de ouro estava sendo adorado como um deus. Isto é idolatria. Nós católicos, através da latria, reconhecemos que somente Deus é o Senhor e que somente Ele deve ser adorado. Agora, nós não descartamos, não é, a veneração e a honra de todos aqueles que foram modelo de fé e que conseguiram aquilo que nós por muitas vezes pelejamos em conseguir. Então entenda de uma vez por todas, ter uma imagem na sua casa não é sinônimo de idolatria. Acender uma vela para a pessoa que representa a sua imagem não é idolatria. Agora, fazer sacrifícios, não é? Colocar esta pessoa que a imagem representa no lugar de Deus, isto de fato representa e determina a idolatria. E isso também é pelo dinheiro. Nós vemos no meio protestante, por exemplo, um deus pagão chamado Mamon, que é o deus do dinheiro. Eles não têm uma estátua de Mamon lá dentro, mas as atitudes comprovam absolutamente uma vaidade ensoberbada em relação ao dinheiro. Eles não precisam de uma imagem. Isso é idolatria. Então, resumindo o estudo de hoje, os santos da igreja já combatiam a idolatria. Lactâncio, no século III, que os protestantes amam usar, dizendo que ele foi contra a intercessão dos santos. Na verdade, ele foi contra, na sua obra Divinae Institutione, ele foi contra o paganismo, a invocação de deuses pagãos e sacrifícios a esses deuses. Então, os santos da igreja, os teólogos da igreja, já combatiam a idolatria. E hoje, na igreja não é diferente. Tanto é que no catecismo, no parágrafo 2113, já está dizendo que a idolatria é reverenciar criaturas em lugar de Deus. Que interessante, hein?
É quando você coloca uma criatura em papel de Deus. Isto é idolatria. Que o Senhor te abençoe.